Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manda Pra Clínica, o seu ponto de encontro para a clínica médica. Para quem está escutando a gente pela primeira vez, não me conhece, sou o Lucas Parente. Eu sou o Bruno Melotti. Sou o Alexandre Diniz. E nesse episódio 3, nós vamos trazer um caso clínico para complementar o nosso bate-papo no episódio 2. Então, se você ainda não escutou o nosso segundo episódio, volta lá. Nós falamos sobre como desenvolver o raciocínio clínico, como fazer o mindset do clínico. E mais uma vez trouxemos o nosso convidado, nosso chefe, amigo, preceptor, doutor Diogo Cogiso. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente. Então, como o Lucas disse, vamos aplicar na prática aquele monte de coisas holísticas que a gente comentou lá no episódio anterior. E pra deixar um pouco mais claro e vocês poderem usar isso mais no dia a dia e funcionar melhor o raciocínio clínico de vocês. Então vamos lá, gente. Hoje vai funcionar um pouco diferente do que foi os outros 2 episódios, tá? Hoje a gente vai apresentar um caso clínico para elucidar um pouquinho mais e deixar um pouco mais claro o que foi discutido no nosso segundo episódio. Se não escutaram, volte para escutar. A gente vai começar então com um paciente do sexo masculino, 31 anos, que vem com uma queixa principal de tosse e dispneia há 13 dias. Ele vem ao pronto-socorro relatando dispneia ao repouso, piora aos esforços, uma tosse que iniciou seca e evoluiu como produtiva com saída de uma secreção esverdeada, mais intensa pela manhã e que iniciou aproximadamente 13 a 15 dias. Além disso, ele relata uma febre diária que necessitou diversas vezes do uso de pirona por conta de calafrios e fadiga. Nega alergias de antecedentes pessoais. Ele é etilista social, bebia apenas nos finais de semana. Um tabagista ativo com uma carga tabágica de 10 anos maço. De medicações de uso contínuo ele nega. Sinais vitais dele da entrada, ele apresentava uma PA sistólica de 96, com uma diastólica de 58, uma frequência cardíaca de 131, uma frequência respiratória de 37, saturando 99 e ar ambiente. A temperatura de 37,3, em que ele relata que fez uso de dipirona 2 horas antes da chegada ao pronto-socorro. O exame físico dele apresentava a ausculta pulmonar, os murmúrios veiculares presentes globalmente e reduzido à base direita, sem sinais de esforço ou desconforto respiratório, sem demais alterações em outros. Tá, vamos lá. Meu sistema 1 aqui tá gritando pra pneumonia, eu acho que de todo mundo. Mas vamos representar o problema pra deixar... Vamos aplicar na prática o que comentamos no último episódio, né? Então, acho que nós temos aqui um homem jovem, previamente rígido, tabagista ativo, apesar com uma carga tabágica consideravelmente baixa, e vem com tosse subaguda, né? Uma tosse com a síndrome inflamatória junta subaguda. Acho que esse é o problema principal que aparece pra gente e ainda fica gritando sim, pneumonia pra gente. Só que o que mais me incomoda aqui nesse caso são os sinais vitais dele de início, né? O cara aí tá com uma frequência cardíaca de 131, com frequência respiratória de 37, tá tendendo a hipotensão. Então, acho que esse paciente, ele bate sim no NIOS, no Kiksofa, pra gente abrir um protocolo sepsis para esse paciente. Então, seria a primeira hipótese que ficaria realmente para um sepsis de foco pulmonar. Além disso, outro ponto que me chama um pouco de atenção seria no exame físico, né? Ele, além da ausculta diminuída, presente globalmente, mas bem reduzida em base direita. Aí que já poderia puxar um diagnóstico diferencial, outra hipótese para algum derrame, uma pneumonia complicada ou algo nesse tipo. Acho que, a princípio, eu iria desse lado. Então, primeiro que eu iria fazer era abrir o protocolo sepse, iniciar um antibiótico e pedir uma imagem, né? Exames laboratoriais e imagem para a gente confirmar mesmo essa pneumonia, fazendo o diagnóstico de pneumonia que tem que ser clínico e radiológico, né? Beleza, meninos. Muito bom, Ale. Cara, aqui, de verdade, trazendo um pouco do que a gente conversou lá atrás,
é sistema 1, não tem nem muita necessidade da gente pensar em usar sistema 2 aqui agora, né? Representar problema. Essa ideia do processo da representação do problema, tudo, é algo mais quando o negócio enrosca, né? Aqui, ainda mais no cenário de pronto-socorro, no paciente grave, tem que ser usado aqui mesmo é mais reconhecimento de padrão para tomar atitudes rápidas, né? E lembrar que, né, pra gente fazer um diagnóstico legal, assim, é bom eu ter um paciente vivo. Então, né, aqui é tirar pra depois perguntar. Mas perfeito, cara. Acho que a primeira hipótese, segunda, terceira, quarta hipótese aqui é pneumonia adquirida na comunidade, né? E com já sinais apontando pra sepsis. Então, eu concordo aí com as condutas que você tomou no caso aí. Ó, pode ir lá, Bruno. Perfeito. Então, realmente, a primeira conduta realizada aqui foi aberto o protocolo sepsis. Já foi iniciado ali o antibiótico, como é de antemão aqui, e foi solicitado exames laboratoriais, uma hemocultura e um raio-x de tórax. Os exames laboratoriais, coagulograma normal, NR de 1.1, TTPA 16.6 segundos, um HB de 15.8, uma leuco de 8.640, sem nada diferenciais muito significativos, plaqueta de 347.000, bilirrubinas normais, eletrólitos normais, função renal normal com a creatina 0,8, hemoculturas acabado de ser coletadas. No POCUS ficou evidente um derrame pleural tenso loculado ali de antemão, mas o raio-x de tórax evidenciou também um derrame pleural até terço médio em hemitórax à direita, sem sinais de consolidação. Bom, eu sempre falo que quando a gente tem sempre um líquido em uma nova cavidade do nosso corpo, ele tem que ser funcionado, né? Então a gente tem um paciente com um laboratório completamente inocente, com um derrame pleural gigantesco, lindo e maravilhoso, para a gente poder tirar aquele líquido, estudar, e logicamente tá dando uma repercussão clínica para esse paciente, a gente também tem que fazer essa toracocentese, tanto diagnóstico como de alívio. Então eu acho que a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu já vejo um derrame pleural é tentar diferenciar se aquele derrame é um transudato ou um exudato, né? Quando a gente tem um exudado, a gente vai pensar em milhões de coisas, mas a gente pensa em algo parapneumônico, uma TB, um câncer, né? Pode ser até doença autoimune, pode provocar também, um TEP também pode provocar, e um transudato, rim, síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca. Nosso fígado, meu fígado do coração, Figueiredo, uma cirrose pode provocar também. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o que eu vou solicitar. Isso é uma coisa que a gente bate muito lá no nosso Instagram, o que a gente vai pedir de exame para os nossos pacientes. Então, eu vou pedir um DHL sérico e da pleura. Eu vou pedir proteínas séricas e da pleura para poder, com isso, eu conseguir fazer meus critérios de Light. Eu vou pedir também minha celularidade. Eu quero saber o que tem tanto de célula lá dentro. Um ADA, pensando na tuberculose. E eu peço também cultura. Vai que tem algum bicho lá dentro que nossa primeira hipótese é pneumonia, né? Vamos lembrar que o nosso sistema 1 tá pensando em pneumonia, então a gente tem que pensar em pedir uma hemocultura desse líquido. Boa, Lucas. Cara, aqui já começa a gente ter que lembrar um pouquinho do que a gente comentou lá no primeiro episódio. O sistema 1 foi direto pra pneumonia, e eu acho que é justo mesmo. Só que aí começou a dar uma enroscada aqui, quando vem esse laboratorial e tem o paciente, tá ruim desse jeito com leuco de 8.000, né? Aparentemente sem desvio, assim, não lembro se foi comentado, mas num menino de 31 anos não é muito bem, né? Isso que se espera, assim. Então, inclusive, assim, né? Se a gente tem... a gente chegou a comentar no episódio anterior dos scripts de doença, né? Pô, meu script de pneumonia, eu acho que de todo mundo envolve um paciente que talvez venha com uma leucocitose, com um quadro laboratorial um pouco mais rico do que esse, né? Até a própria suspeita de sepse dele aqui meio que deu uma reduzida por conta desses exames laboratoriais bem ok. Então, talvez a gente
precisa lembrar do nosso aquele viés de fechamento precoce, e a gente tinha fechado inicialmente na pneumonia, mas não, né, fechar com cadeado e esquecer. Olhar para o resto e ver, ó, tem alguma coisa me levando para outro lado? Se sim, vamos pensar, né? Ele fez um raio-x, né, e que não evidenciou consolidação, só os derrames pleurais. Será que esse derrame pleural é secundário a uma pneumonia, mas pô, já não tem consolidação? Será que foi uma atelectasia ou será que eu tenho que pensar em outra causa para derrame pleural, né? Então, o que o Lucas trouxe aí foi legal. O que ele acabou de fazer, gente, foi usar o sistema 2 dele, e a gente agora tem uma nova representação de problema, né? Não é mais um menino jovem, sem antecedentes relevantes, que chega com quadro inflamatório e uma tosse subaguda. Não, o que a gente tem agora é um menino jovem, sem antecedentes relevantes, mas com derrame pleural agudo barra subagudo. Então, a gaveta que a gente vai abrir agora não é mais a gaveta de dispneia, tosse, é a gaveta de derrame pleural. E aí foi o que o Lucas fez, e o primeiro passo ali da gaveta do fluxograma de derrame pleural era de light para a gente separar em exudato e transudato. Já trouxe algumas hipóteses e aí vamos caminhar nisso, né? A gente está nesse momento, a nossa nova representação do problema. E aqui falando em raciocínio clínico, gente, é uma parte importante, né? A representação do problema é algo que ela vai se refazendo a cada nova informação que chega. Lógico, a gente precisa parar e fazer todo o tempo, né? Senão também é meio cansativo. Mas assim, depois que a gente junta um número de informações aí relevantes, que a gente vai pegando um pouco mais de história, vai pegando um pouco mais de exames e vai caminhando nesse trajeto, às vezes, né, se a gente for só no automático, a gente pode se perder, começar a seguir um caminho que não vai chegar onde a gente quer chegar. Então, em alguns momentos é legal a gente... Aqui tá relativamente straightforward, meio fácil, mas é bom a gente refazer essa representação do problema de vez em quando para reorganizar e redirecionar o caminho. Então, realmente foi realizada uma toracocentese diagnóstica. O procedimento foi guiado por ultrassom. Foi drenado cerca de 120 ml de um líquido de aspecto citrino. Dos exames coletados, infelizmente, não sei o que aconteceu, mas não tinha o ADA, tá? E nos nossos exames laboratoriais apresentava um pH de 7,4, uma proteína no líquido de 4,9, glicose de 75 e uma celularidade no líquido com leuco de 2.720, um predomínio linfomono, 86%. Hemácias de 3.360, um DHL de 756 e um bacterioscópio negativo. Do ponto de vista sérico ali, então veio uma proteína de 6,1, um DHL de 264 e uma glicose de 108. Espera aí que eu não sou tão bom em matemática, não. Deixa eu puxar aqui a calculadora. Segundinho. Eu acho que vai dar mais dados mesmo, né? Dá pra ver que realmente dá dando um exudato. Então agora, como o Diogo falou, a gente mudou um pouco o caso. Então estamos diante de um derrame pleural, que é um exudato, e com padrão linfomono. Eu acho que a partir de agora, somando de uma inflamatória, paciente, eu iria para duas hipóteses. Bom, não esquecer de pedir um ADA no começo aí, não tinha um ADA, como é que não tem um ADA num momento desse, pô? Mas eu ficaria com a tuberculose ainda, com certeza, gritando na minha cabeça por conta desse padrônio linfomono e de ser um exudato. Ou então, ainda poderia ser alguma neoplasia. Apesar da idade, da forma como vem se apresentando, acho que ainda iria para essa hipótese de uma possibilidade de ser uma neoplasia ainda. E teria acrescentado, acho que não sei, não deve ter sido solicitado nesse primeiro momento, mas se fosse possível, uma pesquisa de célula neoplásica, então até complementar com grafia, para ver se aparece algum outro achado que nos puxasse ou nos excluísse dessa hipótese, né? Boa, Lê. Que aqui, né, esses achados deram uma trucada um pouco no que nosso sistema 1 pensou inicialmente, né?
Sim. A gente foi lá, né, reconheceu um padrão bem de cara de pneumonia adquirida na comunidade, né, pensando em pneumococo, essas bactérias. E ok, o quadro clínico parecia, mas quando veio o primeiro leuco, já falou um pouquinho contra, né? E agora esse líquido pleural, acho que fala mais ainda e vai ter que fazer a gente pensar. E aqui é onde provavelmente nosso sistema 2 vai começar a funcionar. Pode ser que, né, conforme a gente vai andando aí e calejando na nossa carreira aí, a gente vai ficando, né, conhecendo um pouco mais de casos, vai reconhecendo mais padrões, cada vez mais nosso sistema 1 vai ficando um pouquinho mais acurado, né, e talvez a gente precise gastar menos energia e usar menos, ativar menos ali, entre aspas, o sistema 2, né. Mas aqui, acho que, né, é a hora de parar, repensar e ver, ó, o que a gente tem? Então, era um derrame pleural? Agora não é um exudato linfomono. Talvez seja uma outra gaveta que a gente vai abrir. Ou a continuação da gaveta do derrame pleural ali. E aí você falou ótimas hipóteses aqui, né? Tuberculose, neoplasia, mas cara, essa é uma gaveta enorme, assim, que a gente... e, de novo, né, vocês estão construindo isso, mas várias possibilidades que a gente pode pensar aqui, né, uma pleurite viral, uma doença autoimune, uremia não parece por conta dos exames que ele já tem, até um TEP pode gerar uma lesão dessas, né, mas sem dúvida, né, jovem desse jeito, com essa apresentação clínica, que pensar em tuberculose no Brasil é bem pertinente aí. Então acho que esse ADA realmente fez uma falta aí. Perfeito, então. Então, dando continuidade ali, foi solicitada uma tomografia para tentar elucidar um pouco mais disso, entender desse quadro ali, pneumonia, tuberculose, algo neoplásico nessa investigação. Mostrou um volumoso um hidropneumotórax à direita, um maior componente de líquido associado à telectasia, parênquima pulmonar adjacente. Pequeno derrame pleural à esquerda, pequenas opacidades pulmonares esparsas bilaterais, destacando-se para centrolobulares ramificadas, com aspecto de uma árvore em brotamento, podendo representar ali descrito uma broncopneumonia. Foi feita uma outra toracocentese para tentar ver o ADA desse paciente. Esse novo líquido manteve-se como exudato, teve algumas diferenças, mas nada relevante, e se apresentou com ADA de 70. Repete, Bruno, desculpa, não escutei não. 75? É TB, né? É TB. E com imagem e o laboratório a gente já pode tratar, né? A gente já tem indicação a poder iniciar o tratamento, mesmo que empírico, enquanto a gente aguarda. Solicitaria, né, o BAR, um PCR-TB, um escarro para esse paciente. E antes disso a gente já pode iniciar o tratamento, porque a gente já tem um laboratório bem significativo e um exame de imagem que mostra algo também que confirma muito mais a nossa hipótese, que é totalmente diferente do que eu pensei lá no começo, que eu pensava em pneumonia e agora é TB. Boa, meninas, é isso aí. Então, acho que em termos de diagnóstico, pelo menos aqui no Brasil, né, um derrame pleural, um exudato linfomono com ADA bem alto, assim, né, acima de 40 a gente já sugere bastante, acima de 60, então, a especificidade é maior ainda. A gente já tá autorizado a tratar esse paciente como uma tuberculose pleural, né? Lembrando que diferente de tuberculose pulmonar, né, que a apresentação é mais arrastada, que é sintomático respiratório por mais de 3 semanas e tal, a TB pleural às vezes se apresenta de uma forma meio aguda, igual esse paciente chegou aqui. Com esses outros achados do parênquima pulmonar, né, brotamento, cavitações, acho que, né, não fica mais tanta dúvida do que é. Se a gente tivesse talvez em outro país, né, aqui iriam continuar um pouco ainda no workup diagnóstico, porque a tuberculose não é tão endêmica quanto é no Brasil, né? Mas uma biópsia, uma pesquisa do PCR da tuberculose, mas que acho que não tem muito o que pensar.
E... Ó, então, de novo, né? Retomando um pouco do que a gente conversou lá do outro episódio. Então, vocês viram, né, meninos? A gente trabalhou aqui num contínuo, né? Entre o sistema 1 e o sistema 2. Lá no começo, quando até o paciente estava mais grave, e o quadro parecia um script de doença muito clássico, nosso sistema 1 foi direto, assim, né? Sem gastar muita energia. E tocamos esse barco nesse caminho, só que começou a aparecer coisas que meio que questionaram nossa primeira interpretação lá. E aí a gente precisou parar, sentar um pouquinho, né? Raciocinar em cima, montar uma representação do problema e ir abrindo as gavetas que a gente já tinha mais ou menos montado. E aí, gente, a ideia aí ao longo do treinamento de vocês, né? Da formação de vocês na clínica médica, eu digo, né? Uma coisa que eu ouço bastante né, no dia a dia, conversando com residentes e tal, até com os internos. Doutor, mas você é só clínico, né? E eu demorei um pouco pra trabalhar isso. Mas, cara, hoje, eu tenho muito orgulho de ser clinicão raiz geral. Não consigo me comprometer hoje com qualquer especialidade, assim. E assim, eu vejo o que é o diferencial do clínico geral, assim, sabe? E, lógico, né? Eu não vou tratar uma poliarterite nodosa melhor do que um reumatologista. Não vou indicar uma quimioterapia para um paciente com câncer. Mas acho que a nossa grande habilidade é fazer diagnóstico, sabe? E é isso, né? Até puxando o nome do episódio de vocês, não sabe o que é? Manda pra clínico. É isso aí. Então, e é isso, a gente vai ter que matar no peito e dar um jeito de resolver. E saber como a gente pensa, entender, ter estratégias para isso, é o que vai fazer a diferença da gente conseguir ou não cumprir essa tarefa. Então, ao longo da formação de vocês, o que eu recomendo vão construindo essas gavetas de vocês, né? Vão enchendo elas aí, estudando mesmo. E vendo casos que vão, às vezes, né, questionar muitas coisas que vocês achavam que sabiam. Né? Os pacientes não leem livro. Então, esse feeling de como interpretar cada informação que chega, né? Como valorizar um achado ou outro. Separar o que de tudo que eu tenho de informação aqui é mais sinal do que ruído. São tudo coisas que a experiência vai trazendo para vocês. E a residência é um momento bem precioso onde vocês vão poder exercitar isso, né, com a segurança de ter a gente aí nessa retaguarda aí. Para finalizar o caso ali, que vocês também tinham comentado, o BAR, PCR vieram todos negativos e foi tratado ali como uma TB pleural, valorizando nossa epidemiologia e a impossibilidade de fazer uma biópsia da pleura do paciente. Eu acho que a gente só precisa pontuar o que a gente deve pedir no nosso líquido pra galera que anotar e nunca mais esquecer. Take home meshes, né? Take home message, exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tá no pronto-socorro e aí não sabe o que coloca lá no pedido pro laboratório. Então, o pH é importante, do líquido. Lembra que vocês têm que pedir tanto do líquido como sérico do paciente, tá, gente? Então, o pH, as proteínas totais do líquido e a sérica, a glicose do líquido e a sérica, a celularidade do líquido, o ADA é importante justamente porque a gente viu que um ADA que demorou para sair, a gente demorou para dar o diagnóstico. O DHL sérico e do líquido, e a glicose que eu já falei também, e a cultura, né? A gente tem que pedir cultura porque não precisa ser tão específico para uma cultura para tuberculose, até porque você não sabe o que é ainda, mas peça pelo menos uma cultura daquele líquido que vai crescer alguma coisa. Boa, Lucas, acho legal a gente trazer essas take-home messages. Vai ser meio pontual essa clinicagem aqui, né? Mas o episódio era mais no sentido de trazer a aplicação prática do raciocínio clínico. Só até dando um exemplo legal aqui, gente, de como ter uma gaveta montada te ajuda até nisso, né? Então, assim, você não precisa decorar toda uma lista de exames para pedir quando você vai funcionar um derrame pleural.
Se você tiver uma gaveta montada com fluxograma, já fica tudo mais fácil. Então, pensa. Primeira coisa que eu vou fazer, critério de Light, certo? O que eu preciso para o critério de Light? DHL, proteína do líquido e sérica. Ponto. Ele vai me separar em transudato e exudato. Se for transudato, acabou, vou pensar nas causas. Se for exudato, eu vou precisar do segundo branch point aqui, que é a celularidade. Ou se ele é neutrofílico ou se ele é linfomodo. Então, os exames do Light, a celularidade. Se for um padrão neutrofílico, vai falar muito a favor de parapneumônico. E aí, o que eu vou precisar agora como um próximo passo? É identificar se esse derrame parapneumônico está querendo virar um IPM. E aí, derrame de pleural complicado. E aí, eu vou lembrar dos critérios de derrame pleural complicado. Então, pH, glicose, o DHL que já foi pedido pro Light e o bacterioscópio que é a cultura. E aí, se for um derrame que vai para outro caminho, um exudato linfomono, eu sei que uma das possibilidades é câncer, eu sei que uma das possibilidades é tuberculose, eu vou lembrar de pedir o ADA, eu vou lembrar de pedir células neoplásicas. Então, uma vez que você tem essa gaveta bem montada, a hora que você chega no derrame pleural, você já abre ela, você segue o que você já tem construído, que vai ficar mais fácil de você lembrar. É bem mais fácil do que lembrar uma lista de 10 exames, assim. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente. A gente sempre vai tentar trazer algumas novidades aqui no nosso podcast, formas diferentes de raciocinar, sempre tentando trazer convidados para entrar nessa imersão e tentar criar esse raciocínio clínico aqui com a gente, tanto de especialidades, clínicos, sempre tentar inovar. Então, sempre que vocês tiverem uma dica, alguma forma de conteúdo que vocês querem que seja abordada, pode mandar no direct, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar ali respondendo com o maior prazer e tentar trazer da melhor forma para todos. É isso, pessoal. Agradecer também ao Diogo aqui, mais episódio com a gente. Que ele apareça mais por aqui também. É sempre uma honra ter ele aqui. Obrigado por estarem a gente hoje. Espero ver vocês nas próximas e vamos sempre trazer outras modalidades, né? De formas também para ter esse bate-papo. Nem sempre vai ser com caso clínico. A gente trouxe mais esse caso clínico para consolidar o conhecimento que a gente passou no último episódio, nessa forma de como a gente pensa e na ideia também de que isso foi um caso real. Isso foi algo tocado por colegas nossos, tanto o que foi solicitado, tudo aqui. A gente está trazendo pacientes que foi vivenciado aqui no Boi. Então isso é também uma coisa diferente que a gente vai trazer, principalmente quando tiver casos que não são tão comuns, que aqui acontece bastante. A água aqui desse lugar tem um negocinho diferente, deve ter, não tem como. Porque o que tem aqui é sempre diferente de... E vamos sempre estar trazendo esses conteúdos novos para vocês, tanto aqui como pelo Instagram. Fiquem sempre ligados aí na gente, que a gente vai trazer sempre coisa nova. Beleza, meninos. Obrigado aí pelo convite novamente. E vou passar pro Lucas aqui pra ele fazer o finalzinho. Ele tem que fazer, né? Agora você sair de perto aqui, pô. Gente, se preparem que o próximo episódio tá muito legal. A gente tá planejando um negócio muito bacana pra vocês. Conhecerem mais um pouco sobre... Não vou nem falar, deixa pra lá. Vocês não se liguem aí. Muito obrigado por assistirem e escutarem a gente mais uma vez. Não se esqueçam de fazer o de sempre, ativar o sininho para poder receber as notificações, dar aquele like que ajuda a gente demais. Mandar um aviãozinho pros seus amigos, compartilhem, comentem, mandem mensagem no nosso direct. A gente sempre tá postando alguma coisa lá diferente. Lá no nosso Instagram, tá postando um caso clínico, mostrando algum exame que a gente fez. Então segue a gente lá, vê a gente aqui no Spotify, no YouTube e continue compartilhando com o pessoal. Muito obrigado. Não, manda pra um. No final, manda pra clínica, né? Não de... Boa, gente, manda pra clínica aí. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado. Até mais.